deu uma afastadinha. Queira aproximar-se o que vai ser ordenado presbítero, da diácono Thales Tadeu Ananias. Presente. Excelentíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de presbítero este nosso irmão. Podes dizer se ele é digno deste ministério? Tendo interrogado o povo de Deus e ouvido os responsáveis, dou testemunho de que foi considerado digno. Com auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos este nosso irmão para a ordem do presbiterato. Amados irmãos e irmãs, acabamos de ouvir uma passagem do Evangelho de São João que relata um acontecimento na presença do Cristo, do ressuscitado, em meio aos seus discípulos. Um acontecimento marcado por alegria, por paz, um acontecimento que se deu no dia do Senhor, no domingo. Por duas vezes, nós fomos chamados a entrar neste acontecimento. E de todo o momento desse acontecimento, o nosso diácono Thales tirou uma frase para iluminar a sua caminhada sacerdotal. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Esta frase, ela mostra para nós a presença de Jesus no meio dos discípulos. Os discípulos estavam reunidos, Jesus se colocou no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. E em seguida proferiu essas palavras: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Palavras fortes, provocativas, cheias de compromisso. Jesus no meio, no centro. Eis o Padre, que deve ter como centro da sua vida Jesus. É a partir de Jesus, a partir das palavras de Jesus, que o Padre deve exercer o seu ministério sacerdotal. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aqueles que são enviados por Jesus, eles são o seu representante. Jesus, numa conversa muito fraterna, certamente numa conversa cheia de amizade, com um dos discípulos, Felipe, ele respondeu a Felipe: Felipe, quem me vê, vê o Pai. Porque Felipe perguntou isso para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. O Pai que envia Jesus.
Jesus passa a ser para todos nós, para a humanidade, as mãos do Pai, o rosto misericordioso do Pai, o coração amoroso do Pai. Ele vê o Pai. Jesus não representa o Pai. Ele teve uma vida tão íntima com Deus. Ele é Deus. Mas Ele nos ensina a viver essa intimidade com Deus. Por isso que o sacerdote, ele é levado a viver essa intimidade com Deus, por ser representante de Jesus. Oxalá nós, padres, pudéssemos dizer isso ao povo de Deus. Ele vê como padre, vê Jesus. Ele vive. Diácono Carlos. Quanto mais estiver em intimidade com o Senhor, mais você poderá passar para o povo de Deus. Esse jeito de ser. Quem me vê Jesus. Porque eu quero ser a mão de Jesus para vocês. Eu quero ser o coração amoroso de Jesus. Eu quero ser o rosto de Jesus. Para isso, meu querido filho, é necessário que você pronuncie não as suas palavras, mas que você saiba escutar Deus, ouvir Deus. Quem escuta Deus é obediente a Deus. Para que as suas palavras possam ser as palavras de Jesus, você primeiro precisa ouvir Deus. Que as suas realizações não sejam próprias, mas sim as obras de Deus. Jesus nos disse isso: eu vim fazer as obras do meu Pai. Ao assumir o ministério sacerdotal, coloque isso no seu coração. Nós acabamos de ouvir, a igreja pede que você seja ordenado Pai. Não somos nós, não é o bispo que está pedindo, é a igreja, é o povo de Deus. Portanto, ao realizar as obras junto a esse povo de Deus, lembre-se, não são próprias, não são obras suas, mas são as obras de Deus. Para isso, faz-se necessário que você não faça a sua vontade, mas a vontade do Pai. E só vamos saber o que é a vontade do Pai se tivermos uma vida íntima com Ele, não é mesmo? Tenha uma intimidade com Deus, para você saber ouvir Deus, para você saber fazer as obras de Deus e para você saber fazer a vontade de Deus. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. O que significa isso? Por que você buscou essa frase? Significa ser missionário. Todos aqueles que são enviados por Jesus somos missionários. O Padre é um missionário. Por isso nós acabamos de ouvir, repito, a igreja pede. A igreja tem como vocação ser missionária. Se Jesus envia, Ele é para nós o exemplo. E nós vamos encontrar Jesus aonde? Nas ruas, de cidade em cidade, nas praças. Ser enviado por Jesus significa você servir com humildade. Padre é aquele que serve com humildade. Não tenha medo de andar a pé pelas ruas da paróquia que lhe está sendo confiado. Por onde passar?
Não tenha vergonha de sentar nos bancos da graça. Não tenha vergonha. Uns dias atrás, eu retornava de uma crisma, fiz numa das nossas comunidades paroquiais, era do domingo. A crisma foi na parte da manhã, almocei com o padre, e à tarde retornei porque tinha uma outra crisma. E eis que, passando pela praça da cidade, me deu vontade de sentar. Quanta gente que estava naquela praça, famílias, pipoqueiro, criança correndo. Nós não temos aí um sinal do rei, uma praça de alegria. Na praça você vai sentir o povo. Não tenha medo nem vergonha de sentar na praça. Servir com humildade é você, querido filho, como padre, que vai ao encontro dos pobres. E naquela casa que às vezes não tem nenhuma cadeira para sentar, você vai sentar na escada na porta da cozinha. Sente aqui. E lembre-se, todas as vezes que Jesus entrou numa casa, Jesus criou um ambiente novo. Servir com humildade. Eis o Pai. Perseverar nas dificuldades. Você sabe, nós estamos construindo o reino. Um padre que não passa por dificuldades, por desafios, ele não está vivendo bem o seu ministério. Mas persevere. Persevere nas dificuldades. São Paulo diz para nós, na primeira leitura que nós ouvimos, falando da alegria, ele vem mostrar que nós, padres, devemos perfumar o ambiente onde passamos com o bom perfume de Jesus. E qual é o bom perfume de Jesus? É a acolhida, é a ternura, é a alegria. Você é chamado a perseverar nas dificuldades, sem receio. Não se assuste com o padre. O mundo não está abrindo as portas e nem vem abraçando os cristãos. Não, nós estamos vivendo numa época de desafios e precisamos dar o nosso testemunho de padres, um testemunho de realização. Sou um homem realizado. É isso mesmo que eu quero. Eu abracei essa causa, porque estou sendo enviado. Dificuldades enfrentará muitas, mas não teme, porque a sua vida precisa ser guiada pelo Espírito Santo. Deixe-se guiar pelo Espírito. E o homem, a mulher que é guiada pelo Espírito, são pessoas que têm uma vida íntima com o Senhor. Homens de oração. É isso que eu peço. E que nós pedimos, a igreja. Nós pedimos a você, meu querido filho, seja um homem de oração. Um homem de oração na intimidade com o Senhor. Lembre-se, Jesus se colocou no meio dos apóstolos, dos discípulos. E toda a sua vida seja marcada a partir de Cristo. Todo o seu ministério. É chamado a ser um missionário. Missionário é aquele que está em saída. Hoje, nós estamos vivendo um momento muito belo. O nosso Papa Francisco está dando esse testemunho como missionário. Na tarde de hoje, ele estará chegando na ilha de Cuba. Depois, em seguida, irá aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele vai ter dois momentos muito fortes. Ele vai estar na Assembleia da ONU, da Organização das Nações Unidas. Lá vai estar a presença do nosso Papa, anunciando Jesus Cristo para o mundo todo. Estará em Filadélfia, no encontro, no Congresso Mundial da sua vida, olhando para as famílias. Ele nos convida a sermos uma igreja em saúde.
Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Sejam sacerdotes em saúde, missionários de Jesus. E não temas. Olhe sempre para a mãe de Jesus. Saiba segurar nas mãos de Maria para fazer a caminhada. Saiba buscar em Maria este auxílio para que ela sempre o conduza a seu Filho Jesus. E nessas terras abençoadas da nossa arquidiocese, que seus pés sejam os pés de missionários. Como nos diz o profeta Isaías, como são belos os pés do mensageiro de Deus. Que Nossa Senhora o conduza, que no seu coração ressoe sempre essa frase que acabou de selar: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Representante de Cristo na terra, missionário de Jesus Cristo entre o povo.